Bom, galerinha, vamos começando. Diga. Vamos começar. Bom, para quem não conhece, Cris Achê, dirige um programa de capacitação de mulheres para conselhos, com muito orgulho aqui na São Paulo, entre outras mil atividades, né? Eu estou virando uma bombril profissional, mas com um cunho muito de impacto, como algumas de vocês conhecem. É um privilégio para mim estar aqui com a Paula. É um privilégio e, assim, mais até do que um privilégio, eu tenho um gostinho muito bom, porque a Paula está voltando do Brasil amanhã, né? Como a gente estava aí no nosso warm-up, a gente estava conversando sobre isso. E ela dedicar 1 hora dela hoje, no último dia dela, de uma jornada muito rica para nós, é realmente sensacional e a gente tem que te agradecer muito, Paula, de estar aqui com a gente. Aproveita para usar a blusinha sem manga nas próximas 24 horas, porque São Paulo está frio, mas a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente, tá? Obrigada. Muito bom. Estou muito feliz. A gente vai tentar dividir esse nosso bate-papo em alguns blocos, tá? O teu bloco pessoal, bloco profissional, teu protagonismo, tua vida em conselhos, enfim. Tem algumas perguntas que já chegaram e algumas que vão acontecendo aqui no chat, mas é lógico que a gente vai começar pelas que nos chegaram no momento da inscrição, para valorizar até o pessoal que foi bom aluno, né? A gente é meio CDF, então gosta de aluninhos CDFs também. Conta um pouquinho, para se é que alguém não saiba, quem é a Paula Belízia? Olha, a Paula Belízia primeiro de tudo, mãe, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho um Antônio de 18 anos que está cursando Direito na GV no Brasil e é uma alegria, né, que ele também manteve a gente próximo do Brasil. Eu tenho a Manuela, de 12 anos, que acabou de receber uma car parade de despedida aqui, e foi uma emoção para a gente, todas as amigas passando de carro na frente da nossa casa. A Paula é casada há 22 anos, super felizes e desafiadores, né, como todo mundo, não é só coisas boas. E eu sou uma executiva que tem aí 28 anos de mercado, nos últimos anos dedicado ao mercado de tecnologia, né, Cris? Então, eu tive o privilégio, a oportunidade de passar por grandes empresas de tecnologia. Eu estive na Microsoft, na Apple, no Facebook, e minha segunda passagem na Microsoft foi uma passagem que eu acho que foi maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de liderar uma empresa que eu tenho muita estima no meu país, né, e representar tudo que significa uma empresa de tecnologia do ponto de vista de impacto na sociedade, impacto nas pessoas, impacto na transformação que precisa acontecer, especialmente no país como o Brasil. E nos últimos 18 meses, faltava para mim a oportunidade de viver uma experiência internacional e embarcamos nessa jornada. E interessante, porque a gente não esperava, não sabia se ia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a gente sabia que o nosso destino, eu sabia que meu destino não era ir mais ao norte, né, que ia ser voltar para o Brasil. A gente só não sabia se ia ser quanto tempo exatamente ia ser. Então, estou muito feliz de voltar ao Brasil, mesmo com todos os desafios que a gente sabe que a gente tem no país. Os desafios são globais nesse momento, então estou com o coração aquecido de saber que eu vou voltar para o meu país. Engraçado, né? Quando você relata as empresas de tecnologia nas quais você trabalhou, hoje sozinha você poderia ter ido na comissão e respondido todas as perguntas, né? Você passou por todas elas, né? Passei por todas elas. Mas eu também acho que faltou falar uma coisa importante. Eu acho que eu sempre tive o privilégio, Cris, de passar por empresas que me ajudaram muito na minha formação profissional, né? Então, eu passei 8 anos na Whirlpool, onde eu aprendi muito, né, do ponto de vista de gestão, de marca, de experiência do consumidor. Então, eu não menosprezo nenhum minuto em nenhuma empresa onde eu passei, porque eu acho que todas as minhas experiências contribuíram para a pessoa profissional que eu sou hoje. Uhum.
É engraçado, você comentou desses teus 12 meses fora do Brasil, né? Vamos entrar um pouquinho na tua carreira profissional. Só um aposto que eu quero fazer, que eu acho genial, né? Você tem um filho advogado e uma filha que quer ser atriz ou cantora, quer dizer. Ou seja, como você conseguiu, com a tua abertura, dar essa liberdade de pensamento para os seus dois filhos, né? Isso eu acho assim absolutamente sensacional. Mas pulando aí para a tua área profissional, você falou desses 18 meses fora, né? É muito raro a gente ver no mundo corporativo executivos que saem do Brasil num momento de carreira maduro, né? Quer dizer, geralmente a galera sai no começo de carreira, ou uma passagem obrigatória para depois ser CEO aqui, não é um caminho normal. Era um sonho teu? Sempre foi uma vontade sua, da sua família? Como é que foi a tua família com essa decisão? Não era um sonho. A gente nunca teve uma questão assim, precisamos sair do Brasil, mas eu achava que, obviamente, era uma grande oportunidade. Agora, poderia ter acontecido antes, Cris, mas eu acho que uma das coisas que me marca muito é que a gente sempre tentou ter um balanço entre carreira e vida pessoal, né? Então, eu quero fazer 3 comentários aqui, né? O primeiro é que, quando a minha carreira começou a deslanchar, eu sentei com meu marido e a gente combinou, né? A gente já tinha combinado que se um dos dois tivesse grandes oportunidades, o outro seguiria, apoiaria, suportaria, etc. Então, foi uma coisa que a gente combinou antes, né? E a coisa foi acontecendo nesse sentido. A segunda coisa, teve um momento na Microsoft onde eu era a diretora de marketing, né? Eu era CEO da operação no Brasil, e eu tinha a ambição, sim, de ser presidente no Brasil, e a empresa me disse, olha, para ser presidente de um mercado complexo, importante, né, crítico como é o Brasil, você precisa sair do Brasil para liderar uma operação um pouco menor, para depois voltar para o Brasil. E nesse momento a minha família não estava pronta, meu marido não queria, meus filhos, a gente achava que se a gente saísse, a gente tinha os pais do meu marido numa idade avançada, a gente decidiu que não. Então eu fiquei com a sensação de que eu tinha que decidir entre sair da Microsoft e ficar no Brasil, ou sair do Brasil e ficar na Microsoft. E naquele momento eu decidi sair da Microsoft e ficar no Brasil. E aí, anos depois, acho que a gente tinha já um outro ciclo familiar e faltava essa experiência tanto para a minha carreira quanto para a família, e a gente embarcou nessa jornada que eu acho que foi bom para todo mundo, mesmo sabendo que meu filho não iria. Então, a gente saiu do Brasil, eu emancipei meu filho, que tinha 17 anos ainda, né? Então, a gente emancipou. Foi uma separação, ou um outro momento familiar, que foi importantíssimo. Todo mundo aprendeu, todo mundo amadureceu muito. Então, foi uma decisão maravilhosa, que para a gente foi no momento ideal, Cris. Então, não sei por que aconteceu comigo já tão, vamos dizer assim, avançada na carreira, mas eu acho que aconteceu na hora certa. Difícil emancipar um filho com 17 anos? Difícil, né? Difícil para mim, para ele foi ótimo, né? Lógico. 17 anos, ficou no apartamento, ficou. Eu brinco com meu filho, eu falei, olha, eu nunca tinha visto essa história, né? Mas você vai fazer 18 anos, entra na faculdade e seus pais saem de casa, né? Não é você que sai de casa. Então ele colocou os pais e a irmã para fora de casa, mas foi um ato de confiança também. O Antônio, no meio disso tudo, ele passou no vestibular, morando sozinho em São Paulo, né, com 17 anos. Então, mas eu tenho que dizer para nós aqui, especialmente as mulheres, que sempre bate uma culpa, né? E sempre tem aquela coisa, nossa, Paula vai sair, vai deixar o filho no Brasil, sempre tem esse pensamento, mas eu realmente acho que até agora, a gente tomou as decisões certas. E a carreira do marido foi impactada? Que é a dúvida das pessoas? Eu acho que teve um comprometimento dele, sim, e ele faz parte de um grupo de logística e de e-commerce, ele precisou combinar quais eram as condições para ele trabalhar remotamente, mas ele brinca comigo que ele disse que ele já estava em quarentena antes da pandemia, porque ele estava trabalhando 100% remoto antes de todo mundo, então é interessante a perspectiva dele, né? Faz 12 meses que ele está em quarentena. Uhum. É engraçado, né? Porque a gente estava muito próxima no momento que você estava saindo do Brasil, né?
que foi o momento em que você entrou no seu segundo conselho. Mas eu queria falar um pouco do seu primeiro conselho de administração. Né? Tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo nesse nosso bate-papo e que vão começar a nos questionarem. Aline, para ouvir melhor, você tem que ter entrado pelo Google Chrome, tá? Senão pode estar dando problema sim. Desculpe o parêntese. Como é que foi entrar no seu... Quer dizer, você já era desculpe o francês, uma puta executiva, e aí Arezzo te chama para entrar no conselho. Por que você acha que eles chamaram? E o que você pôde colocar na mesa de importante nesse teu primeiro conselho? Eu acho que a aproximação com Arezzo aconteceu pela apresentação de outros conselheiros, então eu já estava próxima. Eu acho que a importância do networking, né? Eu acho que é a mesma coisa com relação a nós duas, né, Cris? Você conhecendo o meu trabalho, sabendo do meu perfil, etc. Então, a aproximação com Arezzo aconteceu com pessoas que me apresentaram para o presidente do Conselho de Administração da Arezzo, que é o Alessandro Carlucci, ex-presidente da Natura. E a Arezzo estava buscando um perfil específico que fizesse que navegasse entre marketing, né, experiência de consumidor, também transformação digital, isso há 3 anos e meio atrás, né, porque já, obviamente, todo mundo sabia que tudo ia passar pelo digital, e antes até da pandemia, e eu acho que eu tinha essas características, né, eu escolhi Arezzo porque eu sou fascinada por grandes marcas, eu sempre trabalhei próximo de grandes marcas, né, tecnologia ou não tecnologia, e pelo impacto que uma marca brasileira pode ter, inclusive saindo do Brasil. A minha experiência na Arezzo aconteceu no momento em que a empresa estava reforçando sua estratégia de saída do Brasil, indo para o mercado americano. Então, eu acho que eu tinha algumas características necessárias para a operação naquele momento. Então, aonde eu participei mais, vamos dizer assim, ativamente, na questão da aceleração da estratégia de transformação digital, né, dos investimentos, de trazer tecnologia para o front office, não continuar no back office, conselheiros maravilhosos, o conselho da Arezzo, pessoas altamente gabaritadas, então eu também aprendi muito sentando na mesa do meu primeiro conselho, né, e eu acho que me aproximei mesmo dos outros conselheiros para que eu pudesse aprender com eles na minha primeira experiência, então foi maravilhoso. A única razão pela qual eu saí da Arezzo é porque reuniões mensais, altíssimo compromisso, e eu estava saindo do país, então coincidiu o final do mandato com a minha saída do Brasil, mas eu tenho um carinho muito, muito grande pelos conselheiros e pela Arezzo. Que bom. E você se sentia solitária como mulher? Solitária? Não, tinha a outra conselheira, a Juliana Rosenbaum, só nós duas. Mas eu acho que estamos no começo da jornada, né, Cris? Não dá para pintar a boca do sapo, não. Eu acho que temos que ter muito mais mulheres em conselho. Eu acho que nunca teve nenhum tipo de, vamos dizer assim, de não ouvirem as vozes das mulheres sentadas naquele conselho, mas eu acho que olhando para outras colegas que estão em conselhos, temos que fazer ainda um trabalho muito ativo aí de como serem ouvidas, que tipo de participação, não só nos comitês de gestão, mas em todos os comitês críticos, né, de investimento, de estratégia, de quaisquer que sejam as áreas de negócio. Então, acho que tem muita coisa para fazer. E aí você foi para os Estados Unidos e, simultaneamente, entrou como primeira mulher num conselho onde majoritariamente financeiros, né? Isso. E você entrou na Burger King. Eu entrei na Burger King Brasil. Conflito de interesse, Burger King era cliente. Como é que você lidava com isso tudo? Primeiro, eu acho que como executiva, compliance sempre foi uma preocupação muito grande para mim. Então, no caso da Microsoft, né, da minha função executiva, eu sempre pedi o clearance, né, ou seja, a aprovação para participar dos conselhos, e existe um processo muito específico para que haja basicamente
o olhar de conflitos de interesse. Então, sempre fui muito, muito, vamos dizer, antecipando quaisquer questões que pudessem acontecer do ponto de vista de conflito. Mesmo o Burger King e a Arezzo também, cliente da Microsoft, o acordo era em questões de tecnologia, grandes decisões de investimento, etc. Eu sempre saía da sala e eu não era uma voz ativa na hora de tomar decisões de parcerias ou de investimentos ou de escolhas de plataforma. Porém, eu era, sim, uma voz muito ativa na direção estratégica de que tipo de investimentos, né? Como priorizar investimentos de tecnologia, que tipo de projetos para o momento da companhia, ou o que eu já tinha visto de cases globais que funcionassem. Então, isso sempre fui muito voz ativa, mas o teu ponto é ótimo. Você tem que dar total clareza e transparência para que a coisa seja bem gerenciada dos dois lados, do lado da tua missão executiva e do lado da tua missão como conselheira. Que bom. Continuando ainda nesse tema, você tem uma característica que muitas mulheres hoje vivem, da simultaneidade da função executiva com a função de conselheira. Então, são dois chapéus muito antagônicos, um pouco menos nesse período de pandemia, mas vamos deixar a pandemia para um pouco depois. Mas na tua vida antes da pandemia, administrar chapéu de conselheira e chapéu de executiva e não confundir os canais, que a gente precisou, a mulher historicamente, culturalmente, precisou se impor muito como executiva, né? Então, e chega no conselho, tem que ter uma atitude completamente diferente de que Sim. teve que tomar no mundo executivo. Como é que você conciliou bem esses dois papéis? A palavra que me vem à mente quando você me faz essa pergunta, Cris, é empatia, porque no conselho você sempre tem, o CEO está lá, né? E eu acho que eu, como conselheira, que também sou a chefe executiva, né, de uma outra companhia, eu consigo saber o que aquele CEO está sentindo ou passando. Então, eu acho que eu sempre consegui estabelecer uma boa relação para entender qual é o desafio que o management estava passando e fazer perguntas mesmo para que esses papéis sejam claramente discutidos. Na minha experiência, nos dois conselhos que eu passei, eu acho que é um desafio hoje, no amadurecimento dos conselhos, né, de empresas no Brasil, qual é o papel do conselho e qual é o papel do management. E uma terceira pergunta quais são esses papéis no momento específico que a companhia está passando? Porque podem haver momentos onde a empresa precisa de um conselho mais próximo da gestão, menos consultivo, mais ativo. E eu também não acredito, Cris, e posso estar errada e adoraria aprender com as pessoas que estão aqui hoje, eu não acredito naquele conselho, naquele board, né, conselho de administração, que seja puramente, que não se envolve, isso não existe mais. Né? Eu acho que é necessário para o momento que a gente está vivendo e no momento das empresas no Brasil, que os conselheiros sejam ativos do ponto de vista de trazerem ideias, questionarem, se colocarem ativos nos comitês, participarem dos projetos. Eu gosto dessa pegada de ser uma conselheira ativa e não só participar das reuniões, né, fazer o checklist e that's it, e é esse o meu papel como conselheira. Então, eu acho que é isso, um pouco de empatia com os dois papéis, e oferecer um aconselhamento real para o CEO, porque eu também tenho essa posição do outro lado, e entender o momento da companhia. E se apoiar no resto do conselho, né? Dos demais conselheiros. Não, muito bem explicado. E o momento que a gente está vivendo está empurrando para esse tipo de conselho que você gosta mais, né? Quer dizer, nesse período de pandemia, as reuniões bimestrais ou mensais viraram semanais. Quer dizer, a importância dos conselhos nesse período de pandemia tem sido muito grande, né? Você deve ter percebido isso bastante na BK, e daqui a pouco, em breve, no próximo que a gente não vai dizer o nome. Hoje é o dia que a gente não vai dizer. A gente vai bater papo, mas vocês não vão saber aonde a Paula vai começar a trabalhar quando voltar para o Brasil. Vocês não vão saber qual é o outro conselho que ela vai estar entrando, mas em breve
tudo isso será dito, mas Boas novidades. vamos lá. Mas olha, sim, no caso da Burger King, a gente passou de reuniões, né? A crise acompanhou muito a minha entrada no Burger King, as reuniões eram a cada quarta, né? A cada trimestre. E hoje, até facilitado pela tecnologia, a gente já não achava que a proximidade, né, e esse formato de gestão poderia acontecer 100% virtual, estamos nós aqui. A gente tem reuniões semanais no Burger King hoje. Né? Assim que a gente passou a ter que lidar com a crise, né, da pandemia, a gente começou a ter reuniões semanais por uma razão, né, a gestão da crise, e depois a gente continuou tendo conversas semanais, não só sobre a gestão da crise em si, mas sobre o futuro, sobre quando é que a gente ia revisar o planejamento estratégico, que tipo de ações, que repriorização, enfim, outra agenda, mas a gente continua com uma gestão bastante mais frequente, né? O conselho se reunindo com o management de uma forma muito mais, vamos dizer, até fluida. E aí, de novo, os papéis têm que ser discutidos, né? Porque você tende a estar mais próximo, portanto, você tende a entrar mais na gestão e precisa ter um balanço, né? De como é que a gente faz a gestão da crise e depois como a gente toma o papel estratégico ou retoma o papel estratégico do conselho. Mas adorando, aprendendo muito, né? O conselho inteiro se renovou, inclusive, no meio dessa jornada. E aí você aí já mais uma outra mulher, quer dizer, vocês deixam de ser só representantes de um gênero, mas já começam a virar partes de um grupo, né? Isso, a chegada da Ana Chay deve ter ajudado também um pouco, né? Eu acho que eu gosto de ver assim, olha, a Ana chegou, Ana Chaia, que nossa, uma colega que eu admiro muito no conselho da Burger King, a Ana chega com uma visão e uma experiência tão grande em varejo, em marketing, né? E eu com uma experiência em transformação digital, em gestão de companhias multinacionais, eu acho que a gente se complementa muito e, obviamente, eu estou olhando só a questão de gênero, me juntando à Ana, mas cada pessoa ali do conselho traz uma contribuição complementar. Então, adorando ter a Ana Chaia no conselho, acho que a gente tem que ter cada vez menos essa pegada de sou a única mulher, temos que ter mais mulheres no conselho para que isso seja uma coisa equilibrada e que a gente possa não precisar discutir, mas por enquanto a gente precisa discutir isso sim. E que isso seja a porta de entrada para outras diversidades. Exato. Eu pessoalmente acredito muito, eu brigo muito pela diversidade de gênero, Paula, porque eu acho que é a primeira porta. Quer dizer, a diversidade racial e de opção sexual, etc., etc., ela consegue entrar no conselho também pela mulher. Eu acho que a gente vai continuando. Ana acabou de sair. Mas algumas perguntas que estão chegando, tá? O que você daria como conselho para quem está no início de carreira, tá? Se você olhando, ao dar um conselho no início de carreira, essa pergunta veio da Muxa, o que você faria diferente? Quer dizer, você olhando para trás, eu vou dar um conselho para alguém, e aí você olha para trás o que você não fez, esse conselho que você está dando. Você mudaria alguma coisa na tua carreira? A gente sempre muda, né? Sempre reflete nos aprendizados. Eu acho que eu vou responder de outro jeito, colocando o que eu gosto do que acaba acontecendo como consequência das minhas decisões ao longo da carreira. Eu lembro que quando eu estava na Whirlpool, né, eu passei 8 anos na Whirlpool, uma pessoa, eu sabia que eu não poderia ficar muito mais naquela indústria, porque aquela indústria, de certa forma, marcava os profissionais como só podendo trabalhar nessa indústria. E eu acho que eu potencialmente demorei demais para tomar essa decisão, né? No início de carreira, 8 anos na primeira empresa, talvez uma coisa que eu tivesse feito diferente. Por outro lado, foi uma empresa que me deu muita qualidade, muita experiência na qualidade de gestão. Eu saí de lá com realmente fazendo parte de um grupo de executivos que tinha passado por uma das primeiras multinacionais brasileiras. Então,
é difícil dizer, Cris, assim, poxa, se eu tivesse tomado outra decisão, talvez eu estaria em outro roteiro de carreira. Eu estou muito feliz com o roteiro de carreira que eu acabei tendo, mas essa coisa do timing é um conselho que eu sempre dou para as pessoas no início de carreira, né? Tem um timing. Quando você percebe que você está desacelerando a tua curva de aprendizagem, quando estão acontecendo coisas gigantescas no mundo, mudanças gigantescas, exponenciais, e você não está acompanhando essa velocidade de aprendizado, eu acho que tem que ser avaliado o timing. É uma coisa que eu falo para todas as pessoas que me procuram aí no começo das suas carreiras, inclusive da família. Uhum. É interessante, né? Você está falando do início da carreira, e aí comparando o início da tua carreira e o final da tua carreira. Hoje no Brasil, eu estou vendo a Paula Pascoal está aqui com a gente. Quer dizer, a gente tem muitas mulheres líderes na área de tecnologia, né? Tem várias CEOs no top, e não tem como dizer que isso não é uma realidade, né? Então, eu tenho muitas mulheres no início de carreira e muita mulher boa no top. Esse between, a gente tem sentido muita falta, né? Como é que você acha que na área de tecnologia, mas também em outros setores, tá? Não é só na indústria de tecnologia que existe esse fenômeno. O que a gente poderia fazer para melhorar um pouco essa massa do middle management? Eu acho, Cris, que vamos começar pelo setor de tecnologia. Eu acho que a gente está muito bem representado no Brasil, né? Você pensa, né, na Microsoft hoje, né? Aliás, uma coisa que eu estou muito feliz é de ver que minhas sucessoras foram duas mulheres super competentes. Né, no caso da Tânia Consentino me sucedendo no Brasil, na Microsoft no Brasil, e a Mariana Castro, uma argentina super experiente também, me sucedendo como CEO da América Latina na Microsoft agora. Então, eu estou super feliz, né, porque em vez de continuar dizendo que a gente é a primeira mulher, isso e aquilo, não, eu estou super feliz que eu tive duas sucessoras fenomenais. Tendo dito isso, então, eu acho que a gente tem mesmo uma ótima representatividade de mulheres líderes no setor de tecnologia no Brasil, na indústria. E eu estava revendo os números um pouquinho antes de sair da Microsoft, a gente já tem mais de 50% de mulheres entrando no início de carreira em empresas como a Microsoft. Então, o funil, né, a base está sendo resolvida, e eu acho que a gente conseguiu ter no extrato de CXO uma boa representatividade. E eu acho que a gente precisa continuar tendo o olhar de como as mulheres estão tendo espaço para se desenvolverem ao longo da sua carreira. Nos mata, né, os ciclos da vida. Essa mulher decide casar, decide ter filhos, tem ainda, eu acho incrível isso, você ainda ouve, mas fulano engravidou. Sim, é assim desde sempre, né? Então, eu fico pensando que a gente precisa dar o espaço para as mulheres se desenvolverem, elas vão precisar de aliados, né? E isso estava funcionando bem, por exemplo, numa empresa como a Microsoft. A gente conseguiu aumentar em 5 pontos percentuais a participação geral de mulheres, mas sem um olhar, né, que cuida disso, na alta liderança das organizações, eu acho que a gente ainda tem pontos de fricção ao longo da carreira das mulheres. Eu não acho que está resolvido isso, Cris. Isso é uma coisa. E no setor de tecnologia, a gente precisa ainda brigar para ter mais representatividade de meninas escolhendo a carreira de tecnologia, tendo formação em tecnologia. Eu estou muito preocupada com isso, porque a gente ainda tem uma participação pequena nos cargos de técnicos mais densos, e isso define muitas coisas. A gente tem muitos homens responsáveis por programação de algoritmos, né, de inteligência artificial, e a gente vai precisar da representação da sociedade ali, para que a gente não perpetue os bias, né, os vieses. Então, uma das causas que me preocupa é meninas escolhendo carreiras de tecnologia, ou qualquer outras carreiras, mas eu vejo a participação ainda pequena em tecnologia. Uhum. Engraçado, né? E ainda uma valorização de diploma, né? Nunca vou me esquecer, nós duas na 42nd, lá no Vale do Silício, aquele rapaz você conseguiu contratá-lo? Sim, a gente contratou ele para um job. O que a Cris está falando é que a gente ainda tem uma necessidade, especialmente nas grandes corporações, de as pessoas terem diplomas formais.
E isso, às vezes, cai por terra, porque se você for... vamos lá, o Bill Gates saiu de Harvard, o Mark Zuckerberg saiu de Harvard, né, acabaram não se formando, etc. Então, eu acho que a gente tem que olhar para outros tipos de talento. E a gente conheceu um menino do Rio Grande do Sul, se não me engano, né, que estava fazendo a 42nd, que é uma escola de desenvolvimento, né, para desenvolvedores, pessoas que querem ter trilhas de desenvolvimento em tecnologia, em programação. Que abriu no Brasil recentemente. Eu vi a 42nd, e ele não tinha ainda nenhum diploma, e a gente conseguiu tê-lo em 2 ou 3 projetos na Microsoft no Brasil. Então, isso precisa também ser considerado. Isso faz parte da diversidade, né, Cris? Não é só o diploma universitário, a gente precisa olhar outros talentos. Mas é difícil quebrar essa barreira ainda nas grandes companhias. Muito difícil. A Márcia Bicudo perguntando como é que você influencia pessoas respeitando as diversidades e individualidades no processo de transformação coletiva? Eu acho que, olha, na minha experiência na Microsoft recente, a empresa está passando por um processo de transformação assim de 180 graus, né? E eu acho que o que eu trago para mim dessa experiência é você realmente viver o conceito de que você não sabe tudo e que você precisa aprender tudo. E não tem como você aprender tudo, estar aberta para aprender tudo, se você não prestar atenção em cada voz. Né? Uma voz, uma perspectiva diferente muda as coisas. Então, eu faço questão de treinar a minha pessoa, né? O meu estilo de liderança, para garantir que as pessoas sejam ouvidas, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, você só consegue influenciar quando você está próximo das pessoas, genuinamente. Então, no meu estilo de gestão, por exemplo, né, a gente tinha, eu tinha all hands uma vez por mês, eu tinha mentoria reversa, né, com pessoas de início de carreira, eu tinha um mentor tecnológico para me dizer tudo que eu não sabia, que eu precisava saber. Eu fui estudar e me certificar nas novas plataformas, né, de cloud, de inteligência artificial, porque eu não era expert mais. Então, eu acho que você só influencia se estiver perto, se conhecer bem, com proximidade, o teu time. E aí você garante que as pessoas estão sendo ouvidas e esse caldo, né, vai formando a cultura que a empresa precisa ir. E eu acho que precisa ter muito foco na cultura que você quer criar. Se você quer criar uma cultura na empresa que seja realmente de transformação, você precisa viver isso todos os dias e não deixar que pequenas brechas cavem buracos na cultura da tua organização, né? Aquelas piadinhas ou coisas que não fazem parte da cultura que você está desenhando. Eu acho que é bem delicado isso. Tem que ir no detalhe do que é que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. É um bom gancho para uma pergunta da Doris, se a transformação digital ela contribui para o foco em ESG. Quer dizer, você passando pela transformação digital, se você facilita essa chegada a trinquinha que está atraindo o máximo de investidores aí, né, do environmental, social e gender diversity. Eu acho que no fundo é que parece fácil, né? A gente está aqui falando e é difícil fazer. Mas vamos lá, vamos falar dos conceitos. No fim do dia, a transformação, a tecnologia, ela não é nada. Ela não é fim, ela é meio para entregar alguma coisa, para entregar ambiente, para entregar meio ambiente, para entregar ambiente de trabalho, para entregar diversidade, para entregar qualquer que seja o objetivo estratégico das nossas companhias. Então, não é a transformação digital pela transformação digital, mas a transformação digital como estratégia para se entregar esse valor estratégico para o acionista, para a sociedade, enfim, para os funcionários, para os consumidores. Então, no fim do dia, o que eu acho é que tudo tem que estar conectado.
Eu gosto muito, Cris, de refletir sobre um conceito que eu vi o CEO global da Adobe mencionar, tá? Ele falou o seguinte, olha, por enquanto, dados das empresas ainda não é um ativo no balanço, não são um ativo no balanço, mas vão começar a ser, porque ou você usa esses dados para gerar valor para essa estratégia de negócio, ou eles vão ser um passivo no teu balanço. Por que eu estou citando isso? Porque você precisa usar o que o teu consumidor, o teu cliente está te dizendo para entregar essas coisas. Não dá mais para navegar às cegas do que está acontecendo na sociedade. E eu vi que tem uma pergunta, alguém me ensinou alguma coisa, como eu vejo a sociedade. Pô, a gente está de cabeça para baixo, gente. Né? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos com a questão racial. As marcas e as empresas precisam se posicionar. Né? E você sabe exatamente quem são teus consumidores, você sabe o que precisa, ou deveria saber, o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que o mundo não vai ter mais paciência com quem não fizer essas transformações. E é incrível, né? Porque agora você só vai comprar de quem efetivamente compartilhar os mesmos valores do que você. É. Quer dizer, existe agora uma negação absoluta de quem não acompanhar, né? Exatamente. E um exemplo disso, e eu estava acompanhando bem de perto, foi o que aconteceu com o Facebook no começo de julho. Né? As marcas boicotando, porque o Facebook não estava se posicionando com relação a declarações de autoridades aqui, ali, e não existia nenhum tipo de política de gestão desse conteúdo, numa plataforma que influencia hoje 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas. Estamos falando de um pouquinho menos de 50% da população do planeta. Da população do planeta, né? Do planeta. Então, é uma responsabilidade que essas empresas têm, né, de tecnologia, que não pode mais passar à margem, né? Então, eu acho que estamos vivendo um momento especialíssimo, maravilhoso, para a gente impactar a trajetória do mundo. E aí, pegando esse gancho de momento maravilhoso, na pandemia a gente percebeu que o mundo colaborativo saiu da ideologia para uma realidade. Né? Quando você vê uma Nike colaborando com a Adidas, os 3 bancões aqui no Brasil trabalhando de mão dada. Hoje, Mercado Livre e PayPal no Brasil anunciaram aí uma parceria muito, muito bacana. Né? O que você acha desse momento e o quanto isso vai poder durar pós-pandemia? Olha, eu estava pensando nisso esses dias, né? Será que o mundo vai voltar a ser o que era antes? Será que a gente vai ter mesmo essa coisa do que todo mundo está falando, né? Do novo normal? Eu não sei. Eu estava vendo uma live do Pondé, onde ele cita a questão do ser humano sempre voltar ao mesmo, né? Ao conhecido. Então, eu não sei, Cris. Eu acho que se eu falar opiniões aqui, eu acho que ainda tem que aprender muito mais para dizer para onde eu acho que a gente vai. Agora, que a questão de colaboração já estava em pauta antes da pandemia, já estava, né? As pessoas, as ideias sendo compartilhadas. Eu vou te dar um exemplo. Eu passei por um momento de tecnologia no Brasil que questionava o software livre. Né? O Brasil foi o país que mais rompeu barreiras com relação ao uso do software livre versus software proprietário. E no fim do dia, hoje, a gente não tem nenhuma das duas coisas. Nem o software livre, nem o software proprietário. A gente achou outros caminhos estratégicos. Então, o que eu acho é que a colaboração vai continuar sendo muito importante, muito importante. Não acho que vai diminuir a importância. Eu acho que isso tem que ser pauta de educação. Eu acho que as pessoas precisam ser formadas com skills de colaboração que, na minha formação, eu não tive, não na importância que é dada hoje. Eu acho que os líderes precisam ser colaborativos. Deixa eu dar um exemplo, né? A gente estava discutindo isso outro dia aqui nos Estados Unidos. Olha, a crise da pandemia, ela teve seus picos e vales, geograficamente falando, em momentos diferentes. Por que os recursos não foram compartilhados de um estado para o outro aqui nos Estados Unidos? E a mesma coisa no Brasil. Que líderes pensaram em compartilhamento de recursos? Ninguém pensou. Né? Houve um palanque político para ver que estados saíam melhor. Eu acho isso Politização total, né?
É triste, porque se a gente pensasse com a cabeça de compartilhamento e de colaboração, do ponto de vista dos líderes mundiais, talvez a gente pudesse ter lidado com a coisa de outra forma. E esse é só um exemplo que todo mundo consegue se relacionar, mas isso acontece todos os dias nas empresas, nas escolas, nas entidades, nos governos, etc. Então, eu acho que só vai aumentar a importância de colaboração entre marcas, empresas, pessoas. Seria tão bom, né? Mas a gente tem o nosso papel, né? A Noca está trazendo aqui para a gente, né? Você falou que é o nosso papel. Compartilhamento, efetivamente, é um modo de pensar absolutamente feminino. Então, e eu acho que a gente tem que trazer esse jeito de liderar que é mais feminino, mas olha, deixa eu dar um exemplo aqui também, Cris, que vai um pouco além de gênero, né? Eu falei do Satya Nadella e eu vi alguém também colocando algum comentário aqui enquanto eu falava. Eu acho que ele é um líder. Muito, muito bom, tá? A Leila Barbosa citou várias vezes o Satya. O Satya. O Satya vem com conceitos que a gente pode dizer que são mais femininos ou menos femininos, mas a verdade é que empatia, né, inclusão, diversidade, make real impact, essas coisas têm que vir do topo da liderança, seja feminino ou masculino, a gente precisa ter certeza de que isso vai ser mais o tom da liderança. Então, se for feminino, a gente tem um papel aí, a gente tem que buscar ser cada vez mais participativa nisso. Você está aproveitando esse teu período de saída? Alguém comentou aqui de um curso do MIT, a Lucimar, né? Você está aproveitando esse teu período o teu nano período sabático para ser protagonista na tua formação. Quer dizer, você inspira muitas pessoas aí, independentemente do gênero, né? Como líder, etc, etc. E você entendeu muito bem. A gente se conheceu numa viagem de descoberta, né? É o próprio On Learning. Com Cass, todo mundo sabe a minha admiração pelo Macu e pela trupe lá do Cass, mas você entendeu que se não for uma eterna aprendiz, você não avançará. Não. Né? O que você dá de conselho para a galera nesse momento em que existe muita coisa para ser vista e aprendida de uma maneira bem mais digerida, né? Hoje é muito mais fácil aprender do que era no passado, né? Além da nossa plataforma lá da São Paulo do Lit, você tem milhões de outros instrumentos que podem te ajudar. Conta um pouquinho para a gente. Bom, então, eu estava com uma velocidade tão acelerada, né, como executiva na minha última posição na Microsoft, e eu tomei a decisão de sair. Foi a primeira vez, Cris, que eu decidi ter uma pausa na minha carreira, né? Por questões, algumas questões, que depois a gente pode falar sobre quais são elas. Mas assim que eu saí, a primeira ação que eu tomei foi: eu preciso aprender sobre o que está acontecendo. E aí uma pessoa me deu uma dica e falou: olha, está tendo um programa em Stanford chamado Rebuild. Líderes no mundo inteiro que poderiam entrar nesse programa para colocar ideias e depois eles iam colocar ferramentas à disposição dessas pessoas participando desse programa para ajudar a resolver os problemas, especialmente com a pandemia. Então, fui eu, dia 2 do meu curto sabático, eu me inscrevi nesse programa do Rebuild e entrei em sessões de educação. Eu coloquei lá a minha ideia. Eu sou muito partidária de transformação na educação, eu quero estar cada vez mais próxima de educação, e coloquei lá a minha ideia e estou participando. O Brasil agradece. Tomara que eu consiga ajudar as grandes mentes aí que já são especialistas, mas eu estou lá tentando colocar qual seria possíveis, colaborando com pessoas do mundo inteiro, quais seriam possíveis soluções para a educação do futuro. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso, mas eu não parei de estudar nunca, né? Em novembro eu me certifiquei em Azure, né, que é a ferramenta de cloud da Microsoft. Depois eu fiz um curso de inteligência artificial. A última, estivemos no CAS há 3 anos atrás. Depois disso eu fui para a Singularity. Eu acho que você nunca pode parar. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que eu faço pouco,
é ler, Cris, ler livros, ler, parar, reservar um tempo, ler, assimilar, refletir. E desde que eu saí, faz 5 semanas, eu consegui ler 3 livros, já estou me achando o máximo. Mas eu preciso catch up, né? Porque eu não estava tendo tempo para ler. Então, eu li Becoming, da Michelle Obama, que eu acho que é uma personagem maravilhosa, eu acho que tem uma voz super ativa na questão de diversidade, de um ponto de vista espetacular. Eu estou lendo aí O Futuro do Capitalismo, enfim, só para deixar essa coisa de ler, né? Autoaprender. E sensacional e bacana, né? Eu acho que uma outra virtude desse momento que está muito em evidência é a humildade de reconhecer que você, em alguns pontos, pode melhorar, né? Esse livro da Obama, da Michelle, tem uma coisa que é fantástica. Eu tinha lido o livro e resolvi ouvir o livro. E quem quiser, ela está narrando o próprio. Então, é um privilégio de você ouvir Michelle Obama lendo o próprio livro dela. Então, hashtag fica a dica e realmente sensacional. E tomara que você consiga reservar aí, continuar reservando o seu tempo. Depois eu vou te mandar uma frase linda que a Musha colocou aqui para gente. I don't divide the world into the weak and the strong of the success of failures. I divide it into the learners and non-learners, do Benjamin Barber. É muito lindo, né? Eu adoro essa reflexão. Eu acho que... E tem outra coisa, né? O ser humano tem capacidade de aprender tudo, e um cérebro exposto a novas ideias, ele se transforma plasticamente e não volta à forma original. Então, você nunca mais é a mesma pessoa depois de aprender alguma coisa. E se a gente puder exercitar, aprender alguma coisa nova todos os dias, imagina qual é a capacidade de impacto que a gente pode ter. Então, adorei sua frase. Beleza. Eu queria só pegar uma pergunta do Carlos Sarmento. É a diversidade em todos os sentidos, tá? Porque ele é colombiano ainda por cima. Que bom. Ele traz para a gente a pergunta sobre o perfil do líder do futuro e do presente, tá? Citando o Satya, que demonstrou que as empresas grandes podem e devem se repensar, se reinventar e se transformar constantemente. Na tua visão, líder do futuro e do presente? Olha, eu acho que realmente o Satya é uma grande inspiração para mim como líder. E vamos falar um pouco das características, então, que eu acho. Eu acho que esse tipo de liderança mais, vamos dizer assim, tradicional, onde o chefe manda, isso acabou. Isso acabou. Ainda bem, né? Não existe mais. Você não manda nem os seus filhos, você não manda. Você tem que ser um ponto de apoio, uma reflexão. Agora, um líder precisa saber a direção. E ele precisa ter a capacidade de comunicar essa direção de uma forma que traga as pessoas junto. Não atrás, mas junto. Então, eu acho que realmente empatia, realmente liderar com propósito, realmente saber quais são os trade-offs, porque eu acho que os líderes têm que ter força, se eles têm essa visão, eles vão ter que ter força colocando essa visão, mas a forma de colocá-la tem que ser mais humana do que nunca. Então, eu tenho 3 princípios que eu gosto de falar de liderança, tá? Que eu aprendi também na minha jornada na Microsoft. Então, primeiro, eu acho que um líder, ele precisa ter clareza, muita clareza, para onde se vai, por que se vai, e para ter clareza você precisa sintetizar o que é complexo, você precisa fazer muitas perguntas, você precisa trazer as pessoas. A segunda coisa de um líder que eu acho que precisa ter é energia. Eu nunca vi um líder que move uma empresa como a Microsoft, ou move um país, ou constrói grandes coisas, não ter energia. E eu não estou falando de ser introspectivo, né, extrovertido ou introvertido. Eu estou falando de energia para fazer as coisas acontecerem. E a terceira coisa, que é óbvia, que é um líder tem que entregar, tem que ter sucesso. Então, também não adianta ter uma direção maravilhosa, conduzir as pessoas e não entregar resultados. Então, eu acho que a combinação e o balanço dessas 3 coisas
me inspiram. É o que eu tento usar todo dia. Eu tô com energia para fazer essas coisas acontecerem. Eu tô com clareza para ajudar meu time a ir comigo, né? Eu consigo comunicar essa visão. E aí eu olho para trás e falo, bom, os resultados estão vindo ou não? Porque se não estiverem vindo, a gente tem que revisar. Infelizmente, a gente está chegando aí pertinho do final, né? A gente começa Sharp e acaba Sharp. Eu queria duas perguntinhas. Quer dizer, primeiro uma mensagem final e uma perguntinha de curiosidade pessoal, né? Você passou 18 meses em Miami. Eu queria muito saber onde é que você vai jantar hoje, que vai ser o teu último jantar antes de voltar para o Brasil. E o que qual vai ser a tua despedida? E nessa tua mensagem, conta para a gente também, quer dizer, qual é o teu entusiasmo, a tua motivação, o que te fez voltar para o Brasil? Porque num momento tão complicado, tá? Então, na realidade, eu falei que era uma perguntinha, não são três, né? Tá. Porque uma mensagem o que você está onde eu vou sentindo jantar. no momento e Tá. onde é que você vai jantar para a gente poder torcer aqui. Manda uma foto depois. Tá Essa bom, é tá. histórica. Maravilha. Cris, eu nem vi o tempo passar. Eu queria tanto ter oportunidade de aprender mais com todo mundo que está aqui também. Então, eu fico à disposição, porque só eu acabei falando e eu adoraria aprender com cada pessoa que está aqui também. Então, super obrigada pela oportunidade de estar conectada com vocês. Olha, uma mensagem. Não, primeiro eu vou falar qual é a minha motivação para voltar para o Brasil. Gente, eu não quero dar uma de que é tudo super simples, super, né, todo mundo, tudo muito claro na minha cabeça. Foi uma decisão difícil, né? Porque tomar grandes decisões em momentos tão fluidos e tão difíceis como a gente está passando, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Para onde eu levo a minha família? Aonde é safe, né? E como é que eu coloco carreira, o desenvolvimento deles, as relações familiares no meio disso tudo? Então foi muito difícil. E a gente chegou à conclusão que a gente já sabe o que é descer do porta-aviões e pegar um jet ski e explorar o mundo, e a gente vai usar isso outras vezes. Mas agora a gente tem muito para fazer no Brasil. Eu quero estar próxima do meu país, eu acho que eu consigo ter uma voz que ajude as pessoas, eu quero ter um papel mais protagonista em educação, eu estou junto em alguns trabalhos do terceiro setor, que eu não vou anunciar agora, porque vou participar do primeiro conselho como pro bono nas próximas semanas, mas me dá muito orgulho fazer isso. Então, o Brasil, para mim, é um lugar que precisa de pessoas como a gente. E a gente não pode mais terceirizar isso. Isso é uma coisa. E aí, eu quero deixar uma mensagem, que é protagonismo. Foi muito difícil tomar a decisão de sair de uma empresa que eu admiro, que eu amo, que me formou, mas o melhor momento para se tomar uma decisão é quando você está contribuindo e não quando você está na curva descendente. E eu acho que eu fico feliz de ter conseguido tomar essa decisão e ter tomado as rédeas da minha carreira. E não terceirizar isso para ninguém. Então, o que eu queria deixar para vocês é não deixem que outras pessoas sejam protagonistas das suas decisões, né? Porque, inevitavelmente, a decisão não será melhor do que a sua própria, né? Sabendo tudo que você sabe sobre você. E onde eu vou jantar? Foi a grande discussão. A gente vai fazer um jantar em casa durante a pandemia, Cris. Uma coisa que aconteceu comigo e que eu sou muito grata é que eu vivo num condomínio aqui em Boca Raton e há 2 casas da nossa, casa que eu devolvi hoje, né? Já foi uma emoção. A gente teve a oportunidade de nos tornarmos uma família expandida com uma família de brasileiros de Porto Alegre que moraram a 2 casas da gente. E no começo da pandemia a gente decidiu se fechar numa família estendida de 9 pessoas. Então hoje eu tenho o prazer de cozinhar para eles e eu estou super emocionada. Paula, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Realmente, coração aquecido que eu vejo uma mulher tão inspiradora voltando para o Brasil para ajudar o país a sair de onde está, para contribuir, para continuar inspirando. E principalmente, olha, depois que você lê tudo,
Eu vou te mandar todos os comentários, tá? Porque é impressionante o quanto as pessoas te admiram e o quanto você está inspirando. E você ter compartilhado esse teu último momento e até tuas lágrimas com a gente, cara, não tem preço. Desculpem, é que está meio a flor da pele hoje, 24 horas para então um prazer. E olha, eu estou vendo aqui a Paula ser humano também. Não existe uma Paula executiva, uma Paula mãe, uma Paula que está no palco, uma Paula que está. É isso aqui. Não é à toa que você está onde está e não é à toa que todo mundo se inspira muito em você. Mulher alfa chora, mulher beta também. E a gente precisa muito ter você aqui por perto, tá? Não só muito nas funções obrigada. executivas, mas nos conselhos e principalmente nas nossas mesas para tomar vinho junta e outras cositas más. Com certeza. Uma delícia estar com você, Cris. Muito obrigada pelas mensagens deliciosas que aquecem o meu coração também, voltando para perto de vocês. Então, um beijo. Como é bom falar português, como é bom falar com a gente do nosso coração. Tá bom, gente? Beijo a todas. E olha, muito obrigada aí por todas as perguntas, comentários, etc., pela presença e o tempo de vocês, que é o bem mais valioso que a gente tem. Bom voo amanhã. Obrigada. Cuidem-se. Se quiser andar no domingo de máscara, com distância regulamentar, a gente se encontra no meio do caminho. Um beijo para todas, gente. Cuidem-se, tá? Tchau, tchau, Cris. Tchau, queridos.